Olá, irmãos, olá, irmãs da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. É com imensa alegria que nos reunimos novamente na tarde desta quarta-feira para mais reflexões pertinentes ao projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, referente às obras da nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues. Tarde calorosa, a de hoje que passamos, eternamente aquecida pelo sol e também pela sublimidade de nossa tão amada e querida doutrina consoladora. Elevemos então o nosso pensamento e o nosso coração em prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos caros irmãos benfeitores que nos auxiliam em todas as atividades que nos propomos. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de juntos em nome do Cristo nos deleitarmos e meditarmos sobre tão preciosas palavras e ensinamentos que nos são trazidos. Rogamos humildemente, Senhor, que o Teu amor seja a nossa força e que estejamos receptivos a todos esses conhecimentos salutares que aqui veiculam. Bendito sejas, Pai Criador, se conosco hoje sempre, querido Mestre. Graças a Deus, graças a Jesus, assim seja. E hoje meditamos na mensagem que nos traz o capítulo 4, intitulado Eu que sou brando, do livro Trigo de Deus, pela psicografia de Divaldo Franco. Mensagem esta que nos enseja com reflexões de cunho muito profundo, por nos proporcionar as elucidações sobre o quanto o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos. A exemplo de uma prece que, quando feita com humildade, com boa intenção e que vem do fundo do nosso ser, jamais ficará sem resposta. A benfeitora nos narra neste capítulo referido um episódio de muitos corriqueiros na vida do Mestre Nazareno, que nos transporta à época em uma verdadeira imersão, onde nossa mente consegue desenhar e concatenar todas as linhas do cenário e da conversa com o discípulo João, depois de um dia atarefado
de incansável atendimento a toda aquela turba de grande volume em pessoas. O título da mensagem já nos relembra um dos trechos de O Sermão da Montanha, que encontramos lá em o livro de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E também do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, temos Jesus como o guia e modelo da humanidade. E nos perguntamos, até hoje, como seguir os caminhos de Jesus nos passos da brandura. Os Espíritos nos informam, nos itens 1 a 6 desse mesmo capítulo, com todas as instruções e informações que devemos seguir. Sabendo nós de tudo isso, nos cabe fazer a nossa parte em busca do progresso moral. O planeta passa por um período de transição e só aqui permanecerão aqueles espíritos que tenham uma inclinação ao bem, ao bom, ao amor. Bem-aventurados os brandos, pois eles herdarão a terra. Temos aí uma das chaves que decifra um item deste grande ensinamento. Caridade, nós bem sabemos, é a virtude que engloba todas as outras. Temos o dever da caridade moral, também temos o dever da caridade material. Caridade em nossos atos, palavras e pensamentos. Na dúvida, nos questionemos: isso que estou prestes a fazer, falar ou pensar, é caridoso? Passamos também pela peneira de Sócrates. É verdadeiro? É bom? É útil? Esse exercício também nos enseja a prática da metacognição. E metacognição é o ato de pensar sobre os pensamentos. É ter a consciência sobre os nossos atos e nossos pensamentos. Em suma, é oferecer sempre
a outra face. E não como vemos muitas pessoas que dizem da boca para fora serem caridosos ou até que fazem exposições e falam sobre temas de amor ao próximo. Porém, essas mesmas pessoas, na prática, faltam com o mais sublime dos deveres em relação ao semelhante. Outro ponto de extrema importância que vamos ressaltar aqui é o peso que damos às virtudes de Deus e também o peso que damos às coisas e aos prazeres efêmeros e fugidios da matéria. Jesus, dentre uma de todas as suas máximas, já nos leciona: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Trazendo isso em sintéticas palavras, é darmos à matéria o valor que ela merece. Precisamos do corpo material, precisamos da vida terrena para o nosso progresso. Sim. Porém, todo excesso faz mal. Nada muito, nada pouco. Devemos buscar e alcançar o equilíbrio para a felicidade e não procurar o gozo máximo dos prazeres materiais em detrimento do nosso patrimônio espiritual, que são a imortalidade, o conhecimento e as virtudes. Podemos então, sem sombra de dúvidas, aplicar nos dias de hoje os ensinamentos e os exemplos do Cristo, pois sua única bandeira foi o amor. E nós, graças a Deus, temos a bênção de receber em nossos braços, com muita alegria e júbilo, a doutrina espírita, que há 164 anos nos consola, nos levanta, nos ilumina e esclarece, pois explica, elucida, minudencia e dá continuidade a todo esse legado de amor ao próximo e fraternidade universal, trazendo a explicação pormenorizada e detalhada de tudo quanto outrora nos foi de compreensão quase nula, nos foi muito trabalhoso ou nos foi impossível de conseguir racionalizar. Feitas, então, estas primeiras considerações essenciais para a nossa reflexão do dia de hoje, partimos para as reflexões cabíveis de alguns trechos da mensagem
Então vamos lá. Mar humano em agitação, os grupos sucediam-se intérminos, como se todas as dores se houvessem humilhado, houvessem fugido, houvessem saído nos seus corações. E o mestre devia-se atendê-las sem cessar. O aspecto dos infelizes enternecia e chocava. As chagas morais expostas, na maioria em feridas purulentas, confraternizavam com as perversões que a muitos levaram aos estados de alucinação, aos magotes, aos montes, misturavam-se leprosos a crianças em andrajos, e os estropiados conduziam cegos que blasfemavam. Muito bem. Nesse pequeno trecho nós podemos já tirar grandes aplicações do conhecimento. Joana de Ângelis nos traz no livro Autodescobrimento, uma viagem interior, que existem pessoas que têm o seu espírito sadio e o corpo enfermo. Casos em que as pessoas têm o espírito enfermo e o corpo sadio. O contrário também se dá. E no caso aqui do texto, nós temos a somatização, porque os espíritos eram doentes e, consequentemente, os seus corpos também se encontravam doentes. Relembramos aqui do famoso trecho onde Jesus chorou. Mais à frente falaremos sobre isso com mais detalhes. E também da visão do médium espírita e companheiro de trabalho Eurípides Barçanufo, mineiro, conterrâneo do nosso querido Chico Xavier, onde em desdobramento ele se encontra com Jesus e vislumbra que o mestre estava aos prantos. Com muita cautela, com muito tato, aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, por que chora? Choras pelos descrentes do mundo? Jesus, depois de um tempo, olhou para o nosso irmão Eurípides e disse: não, meu filho, eu choro por todas as pessoas que conhecem o Evangelho e não o praticam. E mais à frente, cegos conduzindo cegos, estropiados conduziam cegos que blasfemavam. Claramente aí, pessoas, como retrocitamos, doentes do espírito, doentes do corpo, têm olhos e ouvidos, mas não veem, não ouvem. Aqui destacamos o ponto da lei de justiça, amor e caridade. Justiça para com Deus, amor para conosco mesmos e caridade para com o próximo. Porque cada um só dá aquilo que tem. Como nós vamos praticar a caridade para com o próximo se não temos amor ao nosso ser?
prosseguimos com a leitura. Todos desejavam solução urgente para os desenganos e exulcerações, sem manterem dignidade ante a dor, nem tolerância uns em relação aos outros. Engalfinhavam-se em discussões insensatas por motivos nenhuns, demonstrando o atraso moral em que estagiavam, não raro terminando em pugilato vergonhoso. A presença de Jesus magnetizava-os, acalmando-os, já que ficavam na expectativa de serem atendidos. Com incomum compaixão, ele socorria mediante a ação luarizadora e a palavra de esclarecimento, logrando assim acerenar a maré agitada dos corações. Mal terminava de atender um grupo e outro chegava repetindo as mesmas paisagens morais. Pausemos aqui para mais reflexões. Vejamos então que, assim como aquela época, hoje em dia ainda temos a grande massa que se preocupa apenas pela cura do corpo físico, com as aparências, com os aspectos exteriores, mas não procuram tratar do espírito que jaz ainda doente. Não podemos deixar os cuidados do nosso corpo, da nossa casa, do nosso trabalho, porém com equilíbrio, com medidas, com frugalidade, dando aos aspectos do Espírito de Deus o valor devido, para que não caiamos nesses engodos e escolhas de esquecermos de zelar pelos patrimônios que nos são eternos. E também trazemos à reflexão o ponto de que antigamente existiam os duelos, as pessoas partiam para as vias de fato, agredindo uns aos outros, no sentido literal, ipsis literis. Hoje isso já denota maior abrandamento, não se é, graças a Deus, como era aquela época. Porém, os duelos de antigamente ganharam nova roupagem, os duelos contemporâneos, brigas no trânsito, brigas na internet, que hoje a grande arma das pessoas é o teclado do celular, o teclado dos computadores, as páginas nas redes sociais, onde ficam visíveis para todo o mundo o acesso. Mais à frente, compreendendo o interesse do jovem em penetrar na causalidade dos sofrimentos, o benfeitor olhou a noite em volta e elucidou. Recordas-te da pergunta que me dirigiram sobre o cego de nascença, os nossos companheiros? Indagaram-me se for ele ou seus pais quem havia pecado para que ele nascesse cego.
quando lhes redargui que nenhum nem outros, desejei elucidar que, voluntário ou invidente, o irmão que veio destituído da visão, se candidatara a servir de instrumento na dor, para que as obras de meu Pai por mim se realizassem, e face a essa conduta, curei-o. Existem espíritos, nós bem sabemos, que vêm com suas faculdades físicas limitadas, avariadas, para que assim resgatem e obtenham progressos na atual existência. Mas, nesse caso, esse espírito se candidatou voluntariamente a vir destituído da faculdade da visão, para que, seguindo um plano maior, Jesus o restituísse às vistas, para que ele desse testemunho das obras do Cristo aqui na Terra. Ele foi então um espírito voluntário que veio com essa missão a contribuir. Temos também aqui questões da reencarnação, do resgate. Faltas materiais são resgatadas na matéria. O nascimento na carne é continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor e da aflição. O sofrimento é o educandário que o disciplina e corrige, impulsionando-o para a frente. Temos aqui o conceito de que o que morre é o corpo físico, a matéria se desintegra, porque o espírito é imortal. Nós estamos hoje em uma das inúmeras existências como espíritos encarnados. É apenas a alma, o espírito, que deixa o corpo material. Este espírito, em abandonando o seu invólucro de carne, o corpo retorna a ser matéria e o espírito, quando desencarna, vai ao plano espiritual. Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade, quando poderiam ser nobres, que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho, alquebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de elevar-se embora a contributo das aflições, eles serão consolados. É aquela história de sempre, o que fazemos com os talentos que Deus nos dá, o que fazemos com o nosso livre-arbítrio, bom ou mau uso da inteligência, da influência, dos recursos pecuniários, da posição social. Hoje em dia temos os neologismos dos influencers. Que tipo de influencers nós somos na vida dos nossos irmãos de caminhada? E Jesus prossegue: eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. Todavia, os homens, a humanidade, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para tirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade,
a realidade do ser eterno. São as pessoas que investem o seu tempo nas coisas e prazeres efêmeros e fugidios que a matéria oferece em detrimento dos valores eternos do espírito, como bem já enunciamos aqui. E lembramos, como retrocitamos, o caso em que Jesus chorou. Por que o Mestre chorou naquela memorável ocasião? Ele curou um senhor que era coxo, destituído do movimento de suas pernas, e este voltou a andar. Ele curou a cegueira de uma senhora que tinha as vistas destituídas de funcionamento. Então Jesus se sente muito triste, porque ele sabe que este senhor se dirigiu ao lugar e foi ter as mesmas atitudes incoerentes, inconfessáveis que o levaram a essa situação de resgate. A irmã, que era cega, estava tramando a vingança daquelas pessoas que a rejeitaram, a rechaçaram por ela ter a condição avariada da visão. Então, como bem relembramos, o espírito dessas pessoas estava doente, apesar do corpo físico ter sido curado por Jesus. Então ficamos com a reflexão, queridos irmãos, queridas irmãs. Quais desses aspectos encaixam em nossas vidas? Temos o espírito sadio e o corpo também sadio? Temos o espírito doente e o corpo também doente? Temos o espírito sadio e o corpo doente? Ou temos o espírito doente e o corpo sadio? Uma boa semana, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.